som. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus pelas bênçãos, né, que Ele tem derramado em nossas vidas. E hoje, por Ele ter me escolhido para estar aqui compartilhando um pouco da palavra dEle com vocês, nós vamos compartilhar daquilo que o Senhor tem para nos dizer. E como nós estamos iniciando o mês de novembro, e é mês, né, de louvor e adoração, é um mês em que é dedicado a louvor e adoração ao nosso Deus, onde a ênfase a gente vai estar trabalhando sobre isso. Então, nós vamos estar fazendo uma pequena reflexão hoje sobre esse tema, né? Somos chamados para adorar. Nós somos chamados para adorar, né? Então, nós precisamos entender. Vamos abrir nossas Bíblias na Palavra de Deus e eu vou escolher como versículo aí chave para a gente trabalhar esse tema, o Salmos 95, o capítulo 6, o versículo 6. Salmos, capítulo 95, versículo 6, que diz o seguinte: Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Né? Então, aí o salmista, ele nos convida a adorar e a louvar a Deus. Tem uma versão que diz, vem de cantar louvores, vem de louvares, né? Vai ter algumas traduções que vai falar dessa forma, que nós possamos vir e louvar a Deus e adorar a Ele. Porque nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Né? Deus, quando Ele nos criou para que nós pudéssemos adorar a Deus. Né? Então, fomos criados para adorar ao Senhor nosso Deus. Né? Lá em Lucas capítulo 4, Lucas 4, 8, Jesus vai dizer, né? E está escrito, que ele vai dizer, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, a palavra ela vai ter em vários versículos, em vários capítulos da Bíblia, nós vamos ver que ele vai nos dizer o seguinte, que é somente a Deus que nós devemos adorar, é só a Ele, diante dEle, que nós devemos nos prostrar, e é só a Ele que nós devemos louvar, adorar, né? Então, Deus, Ele é o único digno de adoração. Nenhum outro pode ser adorado, nenhum outro ser, né? Nenhum outro Deus. Ele é o único digno de adoração. E aí, irmãos, nós vamos levando o seguinte, no mundo hoje que nós vivemos, né? Que é um mundo de tantas informações, tantos afazeres, nós somos tão ocupados ultimamente, né? Tanto que a gente diz que o dia não tem mais 24 horas, tem 12, porque a gente acorda e quando a gente abre o olho, fecha, já é de noite. E aí a gente diz, meu Deus, não fiz nada hoje, não consegui, né? E vem. Então, assim, os dias, as nossas atribuições são tantas, né? O dia continua tendo 24 horas, mas parece que hoje nós temos mais atividades, mais responsabilidades, mais coisas para fazer do que tínhamos há alguns anos atrás. E por isso o tempo não passa, ele voa numa velocidade que quando a gente vê, já foi. Então, nesses períodos, né, que a gente tem informações, né, esses afazeres e possibilidades, são grandes possibilidades também, muitas possibilidades que se abrem diante de nós, aquele leque de possibilidades, tudo posso isso, posso aquilo, posso fazer assim, vou tentar, né? E aí a gente vai, que nós podemos facilmente ser atraídos a adorar, a prestar culto e a reverenciar as coisas, as pessoas, os status, o conhecimento e outras entidades, ao invés de dirigir todo o nosso vigor e devoção ao Deus e a Jesus Cristo. Então, de que forma? Hoje, muita gente tem deixado de adorar a Deus para adorar uma casa que sonha em conquistar, um carro que sonha. Então, assim,
A gente tem parado de adorar a Deus porque eu idealizei, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, então eu vou deixar de adorar a Deus porque eu vou trabalhar. Tem pessoas que têm deixado de adorar a Deus na sua, né, totalidade porque está trabalhando muito, porque quer fazer uma viagem, porque almeja comprar tudo aquilo que o coração deseja. Então, você acaba botando no lugar de Deus outras prioridades. E aí nossa adoração não tem sido completa e não tem sido perfeita, porque ao invés de eu adorar a Deus, eu vou trabalhar e aí vou dar para Deus, de repente, a gente diz que a gente tem deixado para Ele o tempo que sobra. E isso quando sobra. Porque se não sobrar tempo, Deus vai ficar para o outro dia. E, infelizmente, isso é algo que nós temos visto muito no meio cristão, da gente ter tantas atribuições, tantas atividades, e muitas vezes quando nos percebemos, o dia acabou e Deus, e não tivemos aquele momento de adoração com Deus, porque as atividades, as atribuições, as prioridades naquele dia na nossa vida não foi Deus, foi outras coisas. Né? Então nós temos que entender que nós fomos criados para adorar a Deus. Ele nos criou para adorá-lo. E nós precisamos, e Ele precisa ser nossa prioridade. Né? E aí tem sempre um versículo que o pastor sempre fala muito, que é Mateus, né? Que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos, muitas vezes, buscado primeiro as coisas do mundo, buscado primeiro os nossos objetivos, os nossos desejos materiais, e depois a gente vai buscar Deus. Depois a gente vai reservar aquele tempo para Ele, muitas vezes um tempo já cansado, que a gente abre a Bíblia, vai ler e dorme. Né? Muitas vezes a gente, quando lembra... pronto, vou abrir aqui um salmo e leio só um versículozinho para dizer que eu fiz a leitura hoje. Fez a leitura diária e domingo na escola bíblica dominical, quando o professor perguntar, fez leitura diária, irmão? Fiz. Foi um versículo, mas fiz. Abri a Bíblia e li. Então a gente tem que se policiar nisso. E sempre a gente precisa, e eu digo isso até por mim mesma, é algo que eu preciso muito me policiar, de que o meu tempo para Deus precisa ser o meu primeiro tempo, a minha primeira hora do dia. Eu tenho que me policiar que eu acordei e eu tenho que adorar a Deus naquele momento. Eu tenho que reservar para Ele aquele momento, porque o primeiro... E aí a gente vem lá, quando a gente vai ver que a Bíblia diz que nós temos que dar ao Senhor as primícias, é porque o primeiro é o melhor. Então, a nossa melhor hora do dia é o nosso melhor tempo, porque é a hora que nós acordamos, relaxado, descansado, disposto. Então, nós vamos dar a Deus o nosso melhor ali, porque nós estamos acordando desligado de tudo, mas tem gente que já acorda no 480, que nem dorme, né, pensando nas coisas. Então, assim, nós temos que realmente dormir, despertar e nos policiar, nos tentar, de uma forma, nos organizar para que aquele primeiro momento do nosso dia seja o momento de Deus. Nem que seja 10 minutos, 2 minutos, nem que mas que seja o momento dele. Porque às vezes a gente desperta e já pula da cama. Né? A gente desperta e já pula da cama. Então, que a gente consiga, nem que seja nesses minutinhos, Senhor, vai ser 5 minutos. Outro dia eu até preguei aqui sobre oração, falando sobre oração, e eu até falei um testemunho de uma que eu tinha lido, né, num blog, que a moça tinha dito que a experiência dela com Deus começou assim. Ela não tinha essa experiência de oração e ela começou 5 minutos. 5 minutinhos. Todos os dias, 5 minutos. E quando ela criou hábito, porque a gente vai entender depois que a nossa vida, a gente cria hábitos. Então, quando a gente faz uma vez, 2, 3, aí a gente pode falhar e vai insistindo, 5, aí vai chegar um tempo que ali já vai ser mecânico, a gente já vai fazer, porque nós já nos adaptamos, o nosso relógio já está ali funcionando. O ser humano, nós trabalhamos dessa forma, nós agimos dessa forma. Então, nós precisamos dar esse nosso tempo melhor a Deus.
né? Então, como diz, hoje a gente é tão ocupado, né, que a gente fica. Então, assim, quando eu lembro lá das prioridades, do que é priorizar a Deus, aí a gente lembra dos exemplos de Daniel, que Daniel, Deus era a prioridade dele, né? Daniel não adorava mais ninguém, então ele diz que na nossa correria, muitas vezes a gente se pega aí adorando alguém. A juventude hoje, os adolescentes, mesmo os jovens cristãos, adolescentes cristãos, eles entendem lá aqueles ídolos dele, aquelas pessoas, às vezes é um cantor, é gospel, canta para Jesus, mas é um cantor. Às vezes o tempo que você vai estar lá assistindo o YouTube dele, seguindo ele no Instagram, assistindo os vídeos dele no Instagram, vá dedicar a leitura da palavra e a oração que você vai estar ali adorando a Deus. E muitas vezes nós ficamos o tempo todo vendo a vida dele, seguindo a rede social, acompanhando a agenda, porque, mas é um cantor gospel, mas você está dedicando um tempo que poderia ser dado a Deus a ele. E aí a gente vê lá que, quando a gente vai ver esses exemplos de pessoas, tipo Daniel, lá com Nabucodonosor, ele nunca se prostrou diante de Nabucodonosor, nunca se curvou, nunca adorou, sempre foi fiel a Deus, nunca desrespeitou, porque a gente tem que entender, né, de que a gente precisa obedecer às autoridades, mas até que ponto essa obediência vai às autoridades? Porque a Bíblia nos manda, mas até o momento em que a autoridade do homem não fere os princípios de Deus. Se a autoridade do homem, se aquilo que o homem está mandando a gente fazer vai contra o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, nós não podemos seguir. Mas nós não vamos desrespeitar, mas nós vamos impor ali o nosso respeito a Deus. A nossa adoração a Deus, e que é porque eu adoro ao Senhor, é porque eu louvo, é porque eu exalto Ele, que eu não posso fazer isso. Não é porque isso vai contra tudo que Ele me ensina. E quando a gente adora a Deus verdadeiramente, quando nós damos o melhor da nossa adoração ao Senhor, a gente trabalha ali na obediência a Ele. Então, aí a gente lembra lá de Josué, quando ele obedeceu a Deus, né, em diversas situações, e eu lembro logo lá no início, quando ele foi chicoteado, eles ainda não tinham nem saído do Egito, porque ele não se curvou diante de Faraó, que estava passando, e ele não quis adorar Faraó, porque ele adorava ao Deus de Israel. Ele só adorava ao único Deus, que era o Deus de Israel. E ele sofreu por isso, ele foi penalizado por isso. E a gente lembra de José também no Egito. Então, foram homens que trazem para a gente a mensagem, a imagem de como a gente de como devemos nos portar diante de Deus, né? De que adoração nós devemos prestar a Deus, porque Ele é o único digno de toda louvor e toda adoração. E aí a gente vai entender também como o louvor, ele tem uma força, né? Lá, ainda com Josué, quando eles foram invadir Jericó, né, Deus instruiu a ele de tudo que ele devia fazer. E foi eles louvando, bravando, foi que os muros caíram. Foi eles tocando lá a trombeta. Então, eles obedeceram, seguiram tudo conforme o Senhor tinha mandado e cantaram brados de vitória, louvor, gritaram e trocaram a trombeta e os muros de Jericó caiu, porque a adoração e o louvor, ela nos fortalece, ela nos dá força, ela nos faz alcançar vitórias. Né? Então, nós somos chamados para adorar a Deus. No versículo, vamos ler, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21. Bota aí, Elias, por favor. Deuteronômio 10, 21. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Que fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Então, Deus, Ele é o nosso louvor, Ele é a nossa adoração. Né? Filipenses 2, do 9 a 11, também vai nos dizer o seguinte, Filipenses 2, do 9 ao 11, diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Deus, ele, quando mandou Jesus Cristo, ele deu a Jesus um nome sobre todo nome, para que a gente entenda que Jesus é o único a quem nós devemos adorar, é somente diante dele de que nós devemos nos prostrar, é para ele o nosso melhor louvor, a nossa adoração, né? Que é só ele pode ser digno de ser adorado. Então, tudo isso Deus tem trabalhado. Então, a prática errada na veneração ocorre quando não estamos alinhados com a palavra de Deus, pois o humano o homem, né, costuma cultuar e a si mesmo e até mesmo pois o homem, o ser humano é humano cultuar a si mesmo, né? Pois é humano cultuar a si mesmo, que a gente vê muitos homens aí, hoje principalmente no meio dos famosos, né? Aquelas pessoas que se auto-idolatram, que se consideram o ser mais importante. Não é difícil da gente ver isso. Aquelas pessoas que se acham que eles são o centro de tudo, de toda a atenção, e que tudo tem que estar voltado para eles. Então, hoje, infelizmente, temos muitos seres humanos assim, que cultuam a si mesmo. E até mesmo existem pessoas que adoram, que cultuam as bênçãos que recebem de Deus, e não o próprio Deus. Nós precisamos ser gratos. Então, às vezes, até você ganha alguma coisa, Deus lhe dá uma bênção, algo tão tremendo, e você vai passar a cultuar aquilo ali. Então, são as pessoas que se apegam muito aos bens materiais que recebe, e agradece a Deus, porque Deus abençoou, sabe que foi Deus que deu, mas ele agora passa a focar a sua atenção maior àquele bem. Aquele milagre, aquela bênção que Deus deu a ele, passa a ser o seu foco maior, e não adorar ao Deus que lhe permitiu receber aquela bênção. Então, é muito comum hoje a gente ver isso diante da humanidade, da sociedade, da forma como a humanidade tem se comportado nos últimos tempos. Então, somos alertados, né, pela palavra de Deus a não amar o mundo. Né? 1 João 2,15. Vou botar aí, Elias. 1 João 2,15, para que a gente possa ler juntos. João 2,15, podemos ler todos juntos? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós não podemos ser apegados às coisas desse mundo, nem às riquezas, nem a tudo aquilo que Deus muitas vezes nos abençoa e nos dá. Porque se eu amo mais a casa que Deus me deu, o carro que Deus me deu, né, aquela viagem que Deus me deu, aquele celular de última geração que eu sonhava, e aí quando eu consigo quando Deus me abençoa com aquele celular, eu vou venerar aquele telefone, eu vou fazer tudo em função dele, eu estou amando ele mais do que a Deus. Eu estou amando aquela bênção que Deus me deu, eu estou botando aquela bênção no lugar dele, onde ele deveria estar. Né? Então, nós precisamos entender que Deus tem o seu lugar, e o lugar dele é de mais alto, é o de mais superior, é o mais soberano que tem. Então, é o mais assim, então ele não tem um lugar inferior, ele vai estar sempre acima de tudo e acima de todos. Né? Muitas vezes, outro dia eu estava conversando com meu esposo, que eu digo, Deus ele tem que estar até acima dos nossos filhos, acima do nosso casamento, acima de tudo.
né? E aí eu lembrei que até outro dia a irmã até comentando aqui, meu marido também comentou sobre um pastor que tinha sido preso lá, né, pelos aqueles países de perseguição e que ele teve que ver os seus filhos, sua família toda ser morta. Mas ele não podia negar aquele que é superior sobre tudo, aquele que está acima de todas as coisas. E aí eu me coloquei, e eu penso agora como mãe, que eu antes não era, e eu me penso como mãe, se eu chegasse passando por uma situação dessa, você imagine nós como pais, a gente vê que o nosso filho vai morrer, mas a gente tem que ser firme, a gente tem que ser fiel. E nisso nós temos até que preparar os nossos filhos. Essa semana eu tenho pensado que a gente tem que preparar os nossos filhos, porque se esse momento chegar, os nossos filhos também têm que entender e estar certo e convicto de que isso é necessário que aconteça. Porque nós não podemos colocar ele na frente de Deus. E aí nós temos que passar para o nosso filho que Deus está acima de tudo. Inclusive, para eles também, Deus está acima de nós. Deus está acima do pai, Deus está acima da mãe, Tena, porque foi Deus que nos concedeu todas as coisas. Então, mesmo que seja o contrário, nossos filhos, eles têm que ser instruídos e nós temos que preparar eles espiritualmente, emocionalmente, para entender nessas situações. E aí a gente vai lá e lembra que foi exatamente assim que Abraão criou Isaac. Porque quando Deus pediu Isaac a Abraão, Abraão não negou. Abraão amava Isaac, com certeza Isaac era a coisa mais importante debaixo dos céus. Isaac era a coisa mais importante para a vida de Abraão, o filho da sua velhice, o filho da sua promessa. E quando Deus pediu, ele não negou. E o que mais me toca é que Isaac entendeu também que ele precisava aceitar aquilo que estava para acontecer, porque ali era a vontade de Deus e era o que Deus queria. Porque Isaac não era mais um bebê, não era uma criança de 4 anos, não era uma criança de 2, ele já era um adolescente. Ele já sabia, ele já entendia e ele aceitou. Ele poderia ter dito, não, meu pai, eu não vou me deitar aí, mas a Bíblia diz que ele se deitou, que Abraão emolou ele e que já ia sacrificá-lo. Né? Então, você imagine, né, é o que é Deus realmente está acima de tudo na vida do ser humano. É um filho, é o que você ama, é o que você mais ama, é o que Deus lhe deu de mais precioso. Mas Deus pediu, Deus quer. E aí eu digo, será que nós hoje demos a Deus, adoramos a Deus de tal forma de que se Ele pedir hoje o nosso filho, a gente vai conseguir entregar? Se Deus hoje pede aquilo que a gente mais ama aqui nessa terra, será que a gente vai conseguir entregar? Então são situações que a gente tem que se colocar e entender. Mas nós fomos chamados para isso. Porque tudo que o Senhor nos dá não é nosso. É para que a gente cuide, para que a gente, sabe, mas em tudo a gente tem que adorar o Senhor. E aí a adoração, ela não é somente, né, ela vai de diversas formas, a gente tem que adorar a Deus com tudo que temos. Né? Então, a gente vai vendo, quando a gente vai seguindo aí, que nós vamos colocando Deus acima de tudo, que nós vamos amando o que vem do céu, as coisas do céu e não as coisas da terra, nós vamos caminhando no caminho certo da adoração. João 4:23. Você pode colocar, por favor, João 4:23. João 4:23 diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, a adoração, ela é diária, ela é um caminho que nos leva, né, que leva os filhos de Deus para fora das preocupações terrenas, nos ensinando a ter com Deus um relacionamento gradativo e constante. Então, através da adoração,
nós entendemos que nós precisamos ter com Deus e construir com Ele um relacionamento. E é nessa vida de adoração, aí a gente adora a Deus lendo sua palavra, orando, obedecendo os seus ensinamentos, obedecendo os seus mandamentos, né? Louvando. Então, nós precisamos entender que somos verdadeiros adoradores, somos aqueles a quem o Pai procura. E aí, quando a Bíblia diz que a hora vem e que Ele procura, se Ele está procurando é porque não é algo fácil, não é algo que está visível. Porque, infelizmente, hoje, o número de adoradores são poucos, em meio a tanta gente, a multidão. E aí o Senhor procura, Ele nos procura. E nós precisamos realmente nos colocar e ser aqueles a quem Ele nos ache, né? Que Ele nos ache. E que Ele veja em nós que somos verdadeiros adoradores e que o adoramos em espírito e em verdade. A adoração nos purifica, pois nos revela a grandeza do Senhor e a sua santidade. Nos desperta a liberar a semente da vida plena que é grande e dirigida, que é guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Jesus é a nossa fonte inesgotável de adoração, que nos oferece toda criatividade para adorá-lo por meio do nosso dia a dia. Né? Então, como a gente já falou, a gente tem que adorar o Senhor com tudo. A gente adora a Deus em tudo, em todo o tempo, em tudo que estamos fazendo. Nós, como servos do Senhor, como verdadeiros adoradores de Deus, nós precisamos adorá-lo com nossa vida, com nossa fala, com nossas atitudes, com nossas ações. Então, se eu estou no trabalho, eu tenho que adorar a Deus. Se eu estou em casa com meu marido, com os meus filhos, eu preciso adorar a Deus. Deus precisa ser adorado por mim, com a minha vida, 24 horas por dia. Eu não posso só adorar a Deus dentro da igreja e no meu trabalho, não. No trabalho eu sou outra pessoa, no trabalho eu tenho outras atitudes, no trabalho eu tenho uma outra postura e eu tenho outra forma de viver. Ou na minha escola, não, eu adoro a Deus lá em casa com os meus pais, eu adoro a Deus na igreja, adoro a Deus quando saio com os meus amigos da igreja, mas se eu estiver na minha escola, lá eu não preciso adorar a Deus. Então eu vou me comportar de outra maneira, eu vou ter outras atitudes. Não, nós precisamos adorar a Deus com nossa vida. Né? E a adoração a Deus, ela tem que ser algo mesmo assim, como diz, é construído diariamente, para que a gente consiga fazer isso constantemente e ela se aperfeiçoe a cada dia. Então nós temos que fazer somente, né? Que aí a gente tem que adorar com tudo, e não somente pela música. Por isso, somos livres e chamados para adorar a todo momento. Então, adorar a Deus não é só cantar. Né? Antigamente a gente tinha, eu lembro que logo quando eu me converti, que dizia, vamos adorar a Deus. Aí eu achava que o adorar a Deus era eu cantar, era eu louvar. Né? Eu digo, pronto, então vou adorar, estou louvando. E com o passado, com o estudo, com o conhecimento que a gente vai entendendo, a gente entende que o adorar vai muito mais do que cantar. Né? A gente louva a Deus, Ele também é digno de todos os louvores, nós temos que louvá-lo, engrandecê-lo, e temos que adorá-lo com nossa vida, e o adoramos também quando cantamos. E aí, quando a gente vai adorar a Deus louvando, tem que ser o melhor, porque para Deus sempre o melhor, nós temos que dar o melhor para Ele em todos os sentidos. Então, se eu vou louvar a Deus, se eu vou adorar ao meu Deus através do louvor, eu tenho que dar a Ele o melhor do meu louvor. E aí a gente entende que se somos um grupo musical, né, como nós temos aí o nosso grupo Elohim, nós não podemos dizer, vamos adorar a Deus com louvor domingo e não ensaiar. Na hora a gente canta, vamos todo mundo juntar lá. Então, se uma pessoa só, que não ensaia, fica difícil quando chega aqui, porque você vai ter o playback, você vai ter o tom. Então, assim, nós precisamos ter
esse entendimento de que é para Deus e nós precisamos ensaiar, e uma, e duas, e três, e quanto mais ensaiamos, mais perfeito fica. Quanto mais ensaiamos, mais a gente sente aquele louvor ali, né? Entrando e saindo, porque é o louvor que nós vamos adorar a Deus através daquele louvor e que vai tocar no coração de pessoas. Então é muito importante que nós entendemos que precisamos ensaiar muito, que nós precisamos conhecer a música, preparar. E às vezes quando a gente vem sem se preparar, o louvor não sai perfeito. Aí vê, de repente que está aqui no grupo, então quando a gente não ensaia direito, quando a gente não dedica tempo, não tem sintonia. Não sai perfeito, fica fora do tom, se atrapalha nisso, se atrapalha naquilo. Então, por isso que é preciso que a gente dê o nosso melhor louvor para Deus. E para que a gente dê o nosso melhor louvor, nós precisamos dedicar um tempo, pouco, mas que seja, mas que a gente consiga dedicar um tempo nesse nosso aprimoramento. Estudar, ler, ouvir, né? Aprender, ter segurança naquilo que a gente vai fazer. Então, nós precisamos entender isso, que o louvor, a adoração a Deus não é só música, é com todo o nosso corpo, com todo o nosso dia a dia, mas se vamos adorá-lo através da música, se vamos adorá-lo com a música, louvando mesmo, precisamos dar o melhor. Então, tudo para Deus é primícias, é as primeiras coisas, é o melhor do nosso tempo, é o melhor do nosso louvor, é o melhor da nossa vida. O que sobrar é que a gente vai dar para os demais, a gente vai dar para os outros. Mas para Deus tem que ser o melhor, sempre. O que nós tivermos de melhor, sempre para Deus. A gente diz que a gente que é crente, a gente não vive em festa, né? Aí eu até digo assim, quando eu compro uma roupa, eu já uso logo. No primeiro domingo, eu já vendo. Sim, vou usar. Eu só vou para a igreja. E eu estou comprando a roupa para ir para a igreja, então eu me arrumo para quem? Me arrumo para Deus. Então, o meu melhor, se essa é a minha melhor roupa, se é o meu melhor sapato, estou inaugurando hoje, é na igreja. Tudo a gente tem que inaugurar, porque quando a gente vem para cá, a gente vem para agradar ao Senhor, para servi-lo, para adorá-lo, e temos que vir da melhor forma, com nossa melhor roupa, com tudo o melhor. Sempre para Ele o melhor. Então, é para Ele que a gente dá. Eu não vou comprar uma roupa e guardar para uma festa que pode ter daqui. Não, eu vou usar. Tem que vir para cá. Então, às vezes tem gente que usa primeiro em algum lugar, em algum evento, aí depois pronto, já usei, agora eu boto para ir para a igreja. Então, você está botando para a igreja, não é as primeiras coisas, não é a primícia, não é o que a gente tem de melhor, né? Ali já foi uma sobra. Né? Já foi algo, eu lembro ainda voltando lá para o livro de Josué, quando o povo estava lá no deserto, aí eu me lembro da oferta de Acã, quando ele foi ofertado, enquanto todas as famílias levou o melhor, ele pegou o que não prestava. Aí a gente vê também, se lembra lá de Caim e Abel, quando Abel pegou as primícias das ovelhas, a melhor ovelha, a mais bonita, a mais nova, a mais perfeita. E Caim não. Caim pegou aqueles frutos que não prestava, que tinha caído, e levou. E aí queria que Deus aceitasse a oferta dele. E Deus não aceita da gente quando a gente leva o que não é o principal para Ele, o que não é o melhor para Ele. Porque Ele sabe que Ele é digno, Ele é digno do melhor. Então Ele não vai aceitar a minha meia oferta. A minha oferta Ele só vai aceitar se for a melhor. E a gente lembra lá da viuvinha, que Deus rejeitou milhões e milhões de dízimos que recebeu dos ricos, dos poderosos, e Ele recebeu a oferta da viúva. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, foi o melhor dela. Então ela não deu o que estava sobrando, não é o que estava sobrando. E aí a gente entra até num pontinho que é a questão dos dízimos e das ofertas. Eu tinha muita dificuldade no início, antes de eu entender que o dízimos e oferta, ele tem que ser as primícias. Então, recebi o meu salário, eu não tenho que pensar em conta nenhuma. Eu tenho que tirar ele. Porque se eu não tirar ele, não vai sobrar dinheiro, não. Não vai sobrar.
E durante muito tempo eu fazia isso. Eu recebia o meu salário e eu pagava tudo. Não, esse dinheiro é disso, esse é disso, esse é disso, esse é disso. Aí quando eu via, espera aí, e o dízimo não sobrou. Aí eu não dava. Aí não, no mês que vem eu dou. E não dá. Até que eu precisei entender que Deus e o Espírito Santo teve que tocar em mim e me dizer, se você não tirar logo, não vai sobrar. E, irmãos, quando eu comecei a tirar, sobra. Paga tudo. Tem mês que não sobra, mas eu pago tudo. Mas eu tirei o dízimo primeiro. Enquanto a gente não faz isso, enquanto a gente não bota isso em prática mesmo, do dinheiro caiu na conta, o salário entrou na conta, tirar o dízimo, a gente acaba não dizimando todo mês. A gente vai dizimar quando a gente receber um salário maior, no mês que tem menos conta para pagar. E quando a gente entende que para Deus é primícias, para Deus é as primeiras coisas. Então, quando damos sempre o primeiro, aquilo que é primícia, aquilo que é primeiro a Deus, Ele vai nos dar. E aí a gente vai realmente fazer lá o que está em Mateus, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Diz que a Bíblia diz que crente não mendiga. A gente passa perto, não vou dizer que todo mundo aqui passa, mas a gente não mendiga. Deus sempre abre. Às vezes tem meses que você não tem nada, não sabe o que vai fazer, mas de repente Deus manda a bênção. Deus abençoa, abre uma porta e está ali. Então, é sempre assim. Eu digo, hoje a gente estava lá em casa mesmo, não tinha dinheiro para a feira. Mas rapidinho Deus abriu uma bênção. Meu marido fez um trabalho, olha o dinheiro da feira chegando. Então, Deus, Ele sempre abre. Então, e sempre quando nós somos fiéis, e a gente tem vivido isso, sempre que nos mantemos fiel ao Senhor, Ele também é fiel para conosco. E Ele cumpre, né? Então, irmãos, nós precisamos colocar isso diante de nós. E para concluir, nós vamos fazer, eu vou dizer três coisinhas, né, que a gente tem que ter, atitudes. Primeiro, a gente tem que identificar o que tem nos impedido de experimentar a verdadeira adoração. Algo tem me impedido de dar a Deus, de experimentar, de me relacionar com Deus verdadeiramente, né? De experimentar aquela verdadeira adoração, de eu sentir realmente que eu estou adorando e que Deus está recebendo aquela minha adoração, que ela está alcançando o trono dele. Ou tem alguma coisa que me impede? Será que é eu conseguir organizar muitas vezes o meu tempo? Será que é eu entender que existe, que não tem nada que seja mais importante do que Deus para a minha vida? Será que é eu entender que mesmo eu tendo que pagar aquelas contas que eu tenho que, tipo o irmão Adroaldo, por exemplo, que trabalha aí de Uber, né? Se ele não rodar, ele não tem dinheiro, mas ele entende que nos momentos que ele tem que reservar para adorar a Deus, ele precisa parar. Porque se ele não parar, se ele parar, Deus vai multiplicar depois vai dar outras oportunidades a ele. E aí tem pessoas que não vêm para a igreja para ir rodar de Uber e roda o dia todo e não consegue nada. Por quê? Porque ele não priorizou a Deus. Porque se ele tivesse parado, olha, agora eu vou parar. Esse é o horário da igreja, eu vou adorar meu Deus. Quando ele saísse daqui, ele já saía pegando corrida e recebendo dinheiro, porque Deus faz assim. Deus faz assim. Então, a gente tem que entender que o que é de Deus e a gente não pode tirar. O tempo que é de Deus é de Deus. Ah, eu estou muito cansado, eu trabalhei o dia todo, eu não vou para o culto de oração agora não, quarta, porque eu quero dormir, eu vou ficar em casa descansando. A bênção não vai chegar. E não é porque você tem que vir para a igreja para a bênção, não. É porque a gente precisa colocar Deus no lugar que é de Deus. A gente precisa entender que se aquele tempo é de Deus, eu tenho que dar aquele tempo a Ele, eu tenho que dedicar a Ele, porque é dele. E Ele vai me dar disposição, vai me dar força, para que eu consiga resolver as outras coisas. Porque muitas vezes nós ficamos cansados e acabamos esquecendo. Então, primeiro vamos ver isso. A gente precisa identificar o que é que tem nos impedido e procurar mudar. O segundo, busquemos em nossa vida a inspiração
diária e a essência da adoração. Então, nós temos que buscar aquilo que nos inspira diariamente a nós estarmos ali buscando a essência da adoração. Né? O que me inspira para que eu possa parar, fazer minha leitura diária, fazer minhas orações, louvar, né? Que a gente vai lá em Deus, bota aquele louvor e começa a cantar e louvar a Deus. Então, a gente tem que buscar essa inspiração na nossa vida. A gente sabe que tudo, né, tem, a gente sempre procura. E, por último, nós precisamos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo, pois nele está o nosso combustível para oferecer o verdadeiro louvor ao nosso Deus. Então, nós precisamos estar buscando esse relacionamento. E a gente sabe que nós só nos relacionamos com o Espírito Santo através de uma vida de adoração. É busca diariamente de Deus, através da leitura, da oração, da sua palavra. E ali o Espírito Santo, ele vai nos enchendo, né? Que Deus o colocou aqui com essa função de nos auxiliar, de nos ajudar, né? De nos completar, de estar ali nos fortalecendo, né? Que é quando ele vai lá em Atos, que ele diz aos apóstolos, que os apóstolos não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não se preocupem, porque ele vai, mas ele enviará um Consolador. Alguém que estará conosco, que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo, ele está aqui hoje conosco, ele está vivendo aqui no nosso meio, habitando dentro de nós, para nos dar esse combustível, para nos dar a força que precisa, a disposição que precisa, para que a gente sirva a Deus a cada dia. E que nós também possamos dar ao nosso Deus o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo. Amém? Quero agradecer a oportunidade, né, que o nosso Deus possa nos abençoar e continuar nos fortalecendo. Peço aos amados que se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e pedindo a Ele que nos fortaleça a cada dia, que Ele nos direcione a vivermos primeiramente para Ele, depois para o resto. Amém? Eu orarei. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo esse momento que o Senhor nos proporciona de estarmos aqui como servos teus, ó Pai, reunidos em teu santo nome, ó Deus, para entender, ó Pai, o verdadeiro sentido, ó Deus, que nós fomos chamados para te adorar, ó Pai. Esse tem que ser o nosso maior alvo, ó Deus, o nosso maior desejo, ó Pai, que é te louvar, que é te engrandecer, ó Deus, e é te adorar. É dar a ti, Senhor, a adoração perfeita, ó Deus. É dar a ti o melhor de nós, Senhor. Aquilo que nós temos do melhor, ele precisa ser dedicado, precisa ser dado ao Senhor. Pai, abençoa cada família, ó Deus, que aqui está representada nessa noite, que parou o seu tempo, para poder vir até a tua casa, para ouvir mais de ti, para te honrar, para te engrandecer. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigada por esse culto, obrigada por todos os momentos que compartilhamos aqui. Que tudo, ó Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo e excelso nome. Pai, muito obrigada, Deus, que o Senhor nos leve de volta para os nossos lares, debaixo da tua santa graça, da tua santa paz e segurança. Queremos também te pedir, ó Pai, pela vida do nosso pastor, os irmãos que estão ali com ele na cidade de Moita Bonita, que o Senhor possa, ó Deus, os conduzi-lo de volta para os seus lares, debaixo da santa paz, ó Deus. Que os teus anjos acampem ao redor daquele carro, que os livre nas estradas dos perigos, ó Pai. Que o Senhor possa conduzi-los em paz e em segurança, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Nos dá uma noite de paz, ó Deus, de tranquilidade na tua presença, Senhor. Nos mostra a cada dia que nós possamos ver e entender que Deus está acima de tudo em nossa vida, que o Senhor é nossa prioridade, que o Senhor é o nosso melhor, que tudo que temos, ó Pai, que tudo que somos, nós devemos a Ti, Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre, que nós te oramos. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém.
Amém, irmãos? Com a oração silenciosa estamos encerrados.